Paz e graça, galera. Hoje a gente vai estudar sobre quinta aula, a triunidade de Deus. Quinta aula, vamos falar sobre triunidade de Deus. Você é o nosso convidado especial. Quem estiver entrando aí, me dá um sinal. Vai ser só bênção, maravilha. Você é o nosso convidado especial. Paz do Senhor para todos. Uma bênção demais. Vai entrando aí, compartilha. A gente começar a nossa aula, certo? Compartilha para os grupos. Compartilha para o seu vizinho, para o seu amigo. Vamos lá começar a aula falando sobre a triunidade de Deus, certo? Quem estiver entrando na live, vamos aprender sobre a triunidade de Deus. As pessoas sempre perguntam o que é triunidade de Deus, o que é triunidade. A triunidade, o significado de tri é três. Unidade fala de pessoas. 1, 2, 3. Então, a gente vai falar hoje de uma pessoa bastante conhecida no nosso meio. Hoje aqui essa quinta aula que a gente vai falar sobre a triunidade de Deus. É algo espetacular. A Bíblia não aparece umas vezes a palavra trindade. Contém uso, certo? Essa palavra com a expressão uma doutrina que, apesar de um complexo bíblico, lá em 1ª Epístola de João, certo? 5, verso 7, ele vai falar que os três, certo? É só um, ou seja, triunidade. É isso aqui que eu estou falando, triunidade. Os três testificam em um só. O Pai, certo? O Pai, o Filho, ok? E o Espírito Santo. Em um só. Hoje a gente vai falar desses aqui específico nessa aula, certo? Os três em um só. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque tem pessoas que conhecem o Pai, conhecem o Filho Jesus, mas não conhecem o Espírito Santo de Deus. E fica, certo, com medo, sei lá, de perguntar: o Espírito de Deus existe ou não existe? Existe ou não existe? Existe ou não existe? Existe sim. O Espírito Santo é a terceira pessoa, certo? Na sua colocação do Trindade. Então, o que é que vai acontecer aqui? A terceira pessoa mais importante, porque na época, certo? Na época do Antigo Testamento, certo? Era o Pai que governava. Era o Pai que operava. Na época do Pai, certo? Na época do Pai, é uma época, certo? Que Deus, o próprio Deus, Elohim, a gente aprendemos isso aqui na aula, Elohim, o nosso Deus, no Antigo Testamento, ele matava. Ele não tinha misericórdia com as coisas santas. Ele
certo, está de acordo de destruir. Só que o nosso Deus aqui, ele ensina de acordo com a mente da revelação e progressiva de acordo com a Trindade. E a unidade, eu falo isso aqui direto, unidade, trabalha em união. Por quê? A palavra shema fala de união. Os três, Pai, Filho e Espírito Santo, trabalham junto. Por isso que eu falei no início, que em 1 Epístola de João, certo? 5:7 vai falar sobre esses daqui, três, triunidade. A triunidade de Deus, ela trabalha de acordo conforme a sua vontade, o seu querer, o seu momento. E às vezes as pessoas perguntam, Deus é o mesmo? É sim. Não mudou? Não mudou. Então as pessoas que mudam, mas Deus não muda, certo? E às vezes o ser humano pensa que Deus abandona. Não abandona. Eu vou te falar para vocês. O nosso Deus, Ele guarda, Ele ilumina, Ele restaura, Ele purifica, Ele liberta. Então no Antigo Testamento, o próprio Pai, o Elohim, certo? O nosso Deus, no Antigo Testamento, ele totalmente era poetismo, certo? Em outras passagens da sua unidade. A palavra aqui que eu vou falar para vocês, de acordo com o que eu estava falando, certo? Que é a palavra que eu falei agora, ou a palavra Elohim, certo? Que é Deus, ou palavra Theos, certo? Que é a mesma coisa no português vai dar Deus, no hebraico, certo? Elohim. Então a palavra aqui, ela se divide no grego, certo? Theo. Então as pessoas, ela pensam, ela recorda, quem estiver entrando, a paz do Senhor Jesus para vocês, certo? Então, seja, a palavra Elohim, ela é plural, de majestade, que não pode ser utilizada em trindade. Mas em Gênesis 1, verso 26, vai falar sobre isso. Lá também em Gênesis 13 e 22 vai falar sobre isso. E Isaías, que foi o que eu falei semana passada, Isaías 6, verso 8, vai falar também do nosso Elohim. Isso aqui é forte, né? Isso aqui. Então, o nosso Deus, no Antigo Testamento, ele não movimentava, mas ele transfigurava e as pessoas perguntavam. Então, o nosso Deus também, certo, ele em forma de teofânica, o anjo, anjo com A maiúsculo e anjo com A minúsculo. Vou te falar que na sua Bíblia está escrito dessa forma. O anjo do Senhor, certo? E o anjo aqui é criatura, certo? Criatura. Esse A aqui maiúsculo, não, A minúsculo, certo? E A maiúsculo, aqui vai falar sobre o anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? Deus. Em teofânica, Teó, falo para vocês, Teó, Foni. O que é teofânica, pastor? Deus entra em algo simbológico, simbólicos, falar assim, simbólicos. Lembra do Êxodo? Vou te falar aqui. Aqui eu vou entrar agora no Êxodo, certo? Êxodo 6, verso 3 ao 5. Aonde que Moisés vê a sarça, certo? A sarça, essa sarça, certo?
Êxodo, para vocês não ficarem com dúvida. A sarça aqui, para vocês terem ideia, a sarça ardia e não consumia. Então, nosso Deus também ele é fogo, simbológico. Ele estava no fogo, matéria se transfigurou em fogo. Então, lembra quando o próprio apóstolo Paulo diz, lá em 2 Cartas aos Coríntios, certo? Capítulo 11, verso 4, que Satanás, ele ou seja, a forma transfigurativa, que ele se transforma de um anjo, certo? Porque ele foi um anjo de luz, nós sabemos. E ele também não vai ser igual a Deus entrar dentro do fogo, porque só ele que tem todo o poder para entrar na forma teofânica. Isso aí é na próxima aula, certo? Então o que é que vai acontecer isso aqui que eu estou falando para vocês? O nosso Deus aqui que eu falei, o anjo do Senhor, o anjo da forma teofânica, certo? Lembra lá no livro do Gênesis 32, certo? Versículo 1 por diante, você vai lá até o 20, aonde que o próprio Deus descendo de forma teofânica para ter uma grande luta com Jacó. Certo? Jacó lutou com esse anjo aqui, anjo com A maiúsculo, e o anjo com A minúsculo. É o anjo normal, certo? Normal. Anjo normal. E as pessoas pensam e confundindo e lendo, não lendo a Bíblia, não olhando, certo? Ela vai perder a credibilidade. Não, isso aqui é coisa terrível, irmão. Só aprende quem realmente gosta de Bíblia. Então, a forma que eu estou falando aqui, teofânica, ela é tão terrível, certo? Que você observa e analisa que a forma aqui teofânica, o anjo com A maiúsculo, é aonde que o próprio Jacó, eu falei para você em Gênesis 32, você vê por diante, ele luta. Agora o anjo normal, certo? Está escrito em todas as Bíblias, como o anjo Gabriel, arcanjo, né? Príncipe, vai falar e outros demais e mais de anjos. Então nosso Deus, ele se transforma em teofânica. E para vocês terem ideia, o texto bíblico se regere tratado com as pessoas de trindade, visto que qual o anjo executa o seu plano, dá ordem com autoridade e faz promessa como o Senhor fez para outras causas. Aí vem as pessoas, que eu vou falar para vocês. As pessoas, certo? De acordo aqui, o Senhor, certo? O Senhor, distinto do Senhor, certo? Vai falar Deus Pai. O segundo, o Redentor, o que é divino, distinto também, que é o Filho. E o último, vou falar sobre o Espírito Santo, certo? Espírito Santo é distinto. Tá lá, certo? Distinto do Senhor, é o mesmo Senhor. Só tem uma passagem bíblica que Jesus, ele fala, certo? Da pessoa do Trindade. Em João, se você ler em João 16, o verso 14, Jesus diz que não deixará órfão, mas se arrogar ao Pai que venha o Consolador. Órfão no grego traz a mesma essência, o mesmo poder, a mesma pessoa. Só que essa mesma pessoa vai habitar certo? Em nós.
nós, quando Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3, o verso do 12 ao 14, que nós somos templo e a morada do Espírito, porque nós queremos destruir o santuário de Deus. Nisso aí, as pessoas pensam que o próprio Deus é um Deus que nunca para. E, certo, quem estiver entrando, segura um pouquinho. A live foi profética, nós sabemos, agora é aula. Pastor, queira se ver. Não. Live profética é profética. Aprenda que isso aqui é fundamental que eu estou falando para vocês. A Trindade do Novo Testamento. O Antigo Testamento falei. A Trindade do Novo Testamento. Já está quase a aula encerrando. É uma aula pequena. Certo? Vamos falar aqui sobre o Novo Testamento. Apenas que traga claramente a Trindade, a forte, edicada pela longe ou de longo. Novo Testamento que eu falei, primeira epístola, certo? De João. João é o meu filho, o nome do meu filho. João 5,7, que eu falei para vocês, traz uma ideia de muito claro da Trindade. O conteúdo do trecho se expõe, essa seita não concentra muitos maiúsculos. Importante sendo aproveitamente 1/10 postura. Aí agora no Novo Testamento, a evidência de Deus, unicidade. Também existe apenas Deus. Eu falei, primeiras cartas aos Coríntios, certo? Corinto, se vocês quiserem depois estar anotando, é melhor ainda. Aqui 8, verso 4 e ao 8. Você vai lá depois em Éfeso, certo? Éfeso, Paulo escreve, 4, 3, verso 6. É muito importante. Tiago também vai dizer sobre isso. Tiago, ok? Tiago 2, verso 19. É fundamental isso aqui que eu estou falando para vocês, porque vai falar sobre isso aqui. É isso aqui que eu estou falando para vocês. Então, a triplicidade. O Pai é reconhecido como Deus. Jesus é reconhecido como Deus. Ele tem a onisciência, a onipotente e a sua onipresença. Jesus, para vocês terem, certo, consciência daquilo que eu estou falando aqui, Jesus, certo? Jesus. Ele tem a sua onisciência, certo? Oni fala aquele, certo? Aquele. Oni fala aquele que tem todo o poder. Vai falar da sua onisciência, certo? Vai falar da sua onisciência. Vai falar da sua onipotente, certo? Onipotente. E vai falar também da sua onipresença. Jesus, ele tinha isso. Só no Novo Testamento, Jesus tinha isso aqui. Então, ele conhecia tudo. Sua onipresença, sua onipotente, tudo isso que eu estou falando. Então, ele conhecia. Jesus tinha todo o poder. Até hoje tem esse poder. Até hoje tem. E ele tem todo o poder, porque é a própria Bíblia que diz, ele tem todo o poder. Então, o nosso Jesus aqui, ele tem todo o poder. As pessoas pensam que Jesus é qualquer coisa. Não é não. Muita gente diz, Jesus é não. Então, Jesus ele curava e sabia. Jesus ele não andava, certo? Ele não andava de acordo com tudo isso aqui que eu estou falando, mas ele sabia. Ele já sabia da traição, dito lá em Salmos, certo?
ele sabia dos milagres, ele sabia, certo, das coisas que haviam. Então as pessoas perguntam, lá em João, o Evangelho de João, verso 1, que diz assim, no princípio aqui fala Bereshit, ou começo. Começo. Bereshit no hebraico. E no português, começo. Que é o original. Que diz. Certo? Então as pessoas. Ela diz. No princípio era o verbo. Verbo aqui. Verbo. No grego é a palavra. Ou seja, Jesus, vou colocar aqui. Então, se o princípio, o Deus vivo estava aqui, o Espírito de Deus ele vai aparecer no verso 2. Aí vou colocar aqui Gênesis 1, verso 1, 2. A parte B, ou A, que diz. Então o Espírito de Deus, certo? Espírito de Deus, ou Espírito Santo, ele movimentava a água. Ele movimentava a água. Então o próprio Deus, através da sua palavra, que é pronunciada, do verbo palavra, e palavra, começo. Começo traz toda a natureza humana. Criação, vou colocar aqui, criação. Então, quando o próprio Deus tem comunhão com o Filho, o Espírito de Deus trabalha. Então, se tem união aqui, aí ele cria. Por isso que as pessoas perguntam, pastor, a terra original, certo? A terra original, me explica. A terra original, ela não tem, certo, água, não tem. A terra original que eu estou falando para vocês, ela não tem terra. A terra original que eu estou falando para vocês, ela não tem mar. A terra original que eu estou falando para vocês, ela não tem verde. Antes de ser criado a terra primária, que é a terra que nós vivemos, ela tinha, aliás, tem vegetais, animais, todo tipo de animais, vocês imaginam, certo? E a questão do dinossauro também foi criado, segundo a história conta. Então, ou seja, o Deus vivo criou com Jesus, que é a palavra, o Espírito de Deus começa a movimentar em Gênesis, que eu falei, 1, 2 e 3. Agora, o verso 3, que eu estou falando para vocês, o verso 3, que quando ele diz, haja luz, então Jesus aqui vai entrar no meio. Jesus aqui vai entrar no meio. E quando Jesus aqui, eu sou a luz. Eu sou a luz dos homens ou do mundo. Então, quem tiver ligado aí, vocês estão aprendendo coisas novas aqui. Antes dele criar o mundo, Jesus sabia quem era trevas, Jesus sabia quem era luz. Então, o que é que vai acontecer aqui? A definição que eu falo para vocês é uma dificuldade tão grande e exausta corretamente nessa doutrina, que existe que ênfase em todos os aspectos diminuindo o outro. Uma é melhor toda a trindade. Existe apenas um Deus único e verdadeiro. Unidade divina. Existem 3 pessoas, coente, iguais. Mesmo a substância, mesma intestina. Então, os 3 testificam só. No Antigo Testamento, eu vou até apagar isso aqui, certo?
No Antigo Testamento, eu falei isso aqui para vocês. No Antigo Testamento é Deus. Deus. No Antigo Testamento, Deus. Elohim. No Novo Testamento, Jesus, conhecido como Yeshua. E também, que é conhecido no grego, Espírito Santo. Grego, que é conhecido como Pneuma. O Paracleto. Então, o que é que vai acontecer isso aqui que eu estou falando para vocês? O Deus vivo, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, certo? Até Malaquias, matava. Deus matava, certo? Matava. Já na época de Jesus, ele não matava, ele tinha misericórdia. E o Espírito Santo, no Novo Testamento, ele mata, lá em Atos, certo? Atos 5, não posso esquecer disso aqui. Ele mata. Por quê? Mentem. Ananias e Safira mentem. Então, mata. Então, Jesus com a graça, certo? Graça. O Pai é lei. Já o Espírito de Deus acompanha Jesus pela graça. Para vocês terem ideia, é isso que trabalha na Trindade de Deus. E as pessoas perguntam, rapaz, por que a gente fala Pai, Filho do Espírito Santo? Eu estou explicando aqui agora para vocês entenderem melhor. E as pessoas pensam, certo, com uma aula dessa aqui, vai matar, não mata não, é só você aprender. O que é que acontece? Quando chega nessa definição, as funções, eu vou falar agora das funções. As funções, certo? As funções dentro da Trindade. O Pai elegeu os santos, amou o mundo, concebeu as boas dívidas, certo? O Filho sofreu por nós, trouxe a redenção. Olha, para você ter ideia. O Pai, certo? O Criador, o Pai, elegeu os santos. Elegeu os santos. O Pai amou, certo? Amou o Pai, o mundo. Esse aqui é o Pai, né? Aí o que vai acontecer? Ele concebeu as boas novas, certo? Concebeu as boas novas. E aí o que vai acontecer? Tudo isso o Pai fez por amor de nós. Aí esse mesmo amor vai passar para o Filho. Agora o bicho vai pegar. Por que passou para o Filho? Vou te explicar por quê. O filho, certo? O Filho sofreu por nós. O Filho trouxe, certo? Redenção. Você sabe o que é redenção? Eu vou te explicar o que é redenção. Redenção é trazer uma pessoa impura para pura. Dando oportunidade. E o que é que o Filho trouxe mais ainda? Sustento para todos.
todas as coisas. Essa aula aqui é uma aula que o Filho trouxe, que o Pai também lá trouxe. Pai. E o que é que o Espírito de Deus vai fazer aqui? O Espírito de Deus, ele refrigera o pedido, capacita e santifica. Para vocês terem ideia. O Espírito Santo, ele, certo? Ele refrigera o pedido, capacita e santifica. Esse é o Espírito Santo. Esse que é os três em um só. E cada um trabalha numa função diferente, para vocês terem ideia. Diferente. Aí a pergunta que eu deixo para vocês aqui: quer deixar esse amor que o próprio Cristo nos deu para nós? Ou quer continuar com esse amor terrível? Então, vai falar das heresias a respeito da Trindade. O que é isso, pastor? Devido à falta de edificação clara bíblica, esse foi um campo que floresceu. Inúmeras heresias, indefinidade e incapacidade por nós séculos. Alguns deles são adoísmo, certo? Quem crê em Jesus, que era o homem que não recebia poderes especiais do Espírito Santo no batismo. O modismo crê que existe apenas uma pessoa que só apresenta de modo diferente durante a história e também conhecida como sabeísmo ou patroinismo. Arimismiano crê no Filho que foi pelo Deus eterno, sendo o Criador, certo? O Pai, quem crê também no Espírito Santo, foi criado pelo Filho. Já Ele criou todas as coisas. Então, todas essas heresias estão em prática. O aspecto prático da doutrina da Trindade. A teologia é reflexo e a expectativa de aproveitar essa doutrina Trindade de Deus. A redenção, por exemplo, que teve 3 participação e ativo em benefício lá em João 3,16. João 3,16. Vocês falam muito disso aqui. Mas se você soubesse disso aqui, a exegese, você ficava doido. A revelação de Deus envolvido o Espírito Santo trabalhando na comunicação da verdade. Vai falar também lá em João, certo? 4, verso 4 ao 12, que fala da mulher samaritana, que aparece o Espírito Santo. Então, a oração, pensamento, agir, em qualquer 3 pessoas segue esses mesmos princípios bíblicos, como o Pai e o Filho, conforme a direção, a intercessão do Espírito Santo. Vai falar sobre isso também, Jesus. Então, eu acho que vai encerrar a aula agora, certo? É muito fundamental a gente conhecer sobre a ação triunfânica. E é muito importante isso aqui. Na próxima aula vai ser a revelação. Revelação especial. O que é isso aqui, pastor? O que é isso aqui, pastor? Vou lhe explicar já, daqui a pouquinho. Revelação especial. Vamos falar sobre sonho, visão, teofania, que falei para vocês. Olha aqui, a teofania, certo? Visão. Você que tem sonho às vezes, vamos falar de anjos, certo? Vamos falar de profetas, vamos falar de Uri e Tumim, que foi cheiro do Espírito Santo que ele estava construindo a arca, certo? Vamos falar de sortes, não existe sorte. Vamos falar de revelações. Essa aula aqui é terrível. Vamos falar tudo isso na revelação especial. Você é o nosso convidado especial. Meu Deus, quem gosta de Bíblia, quem gosta disso aqui que eu estou falando, certo? É maravilha, é bom demais. E, irmãos, não esqueça
dessa sexta aula, certo? Temos grupos, temos tudo. E eu estou encerrando essa aula, certo? Agradecendo vocês, todos que participaram. Aquele que não teve paciência, certo? De aprender. No outro dia você vai lá e conheça, estude, foque, aprenda, certo? É uma aula que você vai aprender muita coisa. Quem gosta de Bíblia, quem gosta de saber das coisas de Deus, é muito bom, é muito maravilhoso. Irmãos, eu estou encerrando essa live por aqui, certo? Você é o nosso convidado especial na próxima live. Hoje é a live profética, mais ou menos quase 2 horas antes de fazer essa live. A live profética nós temos e foi bênção de Deus. Então, aquele que estar aqui, certo? Vamos aprender mais, vamos estudar mais. Vocês que gostam muito de Bíblia, amam a palavra de Deus, temos um grupo de pessoal teológico, do curso teológico. Então não perca as aulas. E vou encerrar dizendo para vocês, nós vamos saber tudo isso que eu falei para vocês aí, falando da triunidade de Deus, como a forma que ele trabalhou a origem, e às vezes você só começa a ler o livro de Gênesis e o pessoal não entende porque o 3 trabalhou em um só, que apareceu junto. Então estou revelando para vocês o segredo, que nenhum homem, nenhum teólogo, certo, vai fazer isso que eu estou fazendo. Gente, Deus abençoe a todos, certo? Eu fico grato ao Senhor por tudo, pela vida de vocês. Esta aula foi uma aula maravilhosa e que Deus venha honrar vocês poderosamente. Gente, eu estou indo lá, certo? Qualquer coisa, entre no meu direct. Estamos juntos aí em nome do Senhor Jesus. Joab, Deus abençoa. Tá aí o nosso pastor Nilson Costa, certo? Que Deus abençoa. A irmã Bruna, que Deus abençoa. Todos e todos que estão entrando na live agora, certo? Encerramos a aula. Mas eu vou pegar aqui, eu vou modelar, vou cortar e vou lançar no YouTube as aulas, tá bom? Sexta aula da semana que vem, você é o nosso convidado especial, certo? Deus abençoa, fica na paz do Senhor e tchau, tchau para vocês.